Estudo Bíblico Ezequiel 28. Profecia contra o rei de Tiro. Versos 1 a 19. Essa seção que fala do rei de Tiro tem muita semelhança a Isaías 14, versos 11 a 23, que se refere ao rei da Babilônia. Em ambas as passagens, parte da linguagem se enquadra melhor a Satanás do que a esses reis. Com toda a probabilidade, as duas passagens, primariamente, descrevem um rei humano que está sendo usado por Satanás, muito semelhante a Pedro quando Jesus lhe diz: arreda, Satanás. Mateus 16, 23. O castigo pode se aplicar com toda certeza também a Satanás. Verso 2. O profeta está lidando mais com o espírito de Tiro do que com o seu rei apenas. Essa profecia é datada de imediatamente antes do cerco de Nabucodonosor à cidade de Tiro, 585 a 573 a.C. Eu sou Deus. Muitos reis da antiguidade declaravam serem deuses e agiam como se o fossem. Verso 6. Quando esse rei declarou ser um deus, ele estava demonstrando a mesma atitude orgulhosa que teve a serpente, quando prometeu a Adão e Eva que eles poderiam ser iguais a Deus. Gênesis 3, verso 5. Versos 3 a 5. Mais sábio que Daniel. Isso é um dito como um montejo sarcástico a respeito da declaração exagerada do líder a respeito de si mesmo. Também indica que Daniel, que havia permanecido no cativeiro babilônico por muitos anos, havia se tornado bem conhecido por sua sabedoria. Capítulo 14, verso 14, Daniel 1, 17. Verso 9. O teste da onipotência de Tiro teria lugar no dia da sua invasão. Alexandre Magno tomou a cidade em 332 a.C. Verso 12. Tu és o sinete da perfeição. O Senhor levou Ezequiel a dirigir-se ao rei como aquele que receberia o castigo divino, mas claramente o poder por trás dele era Satanás. Essa frase deve ser associada a Satanás como tendo sido perfeito em beleza angélica antes que se rebelasse contra Deus. Porém, ela também pode estar associada à perfeição do mesmo contexto do empreendimento de Tiro, mais elevada em sua área de atuação comercial no mundo antigo, capítulo 27, verso 3 a 4 e verso 11. Gloriosa em seus empreendimentos marítimos, 27, verso 21, e como uma cidade distribuidora de coroas, Isaías 23, 8, ou seja, perfeita. Como Jerusalém também é dita ser, capítulo 16, verso 14, Lamentações 2, verso 15. Cheio de sabedoria. Isso diz respeito à sabedoria de Satanás como um anjo, comparando-a à sabedoria de Tiro, habilidade para os negócios, verso 16 e 27, versos 8 e 9. Verso 13. Éden. Aqui é o paraíso, Gênesis 2, 8, e não a cidade mencionada em 27, verso 23. Na sua soberba, o rei de Tiro é semelhante àquele anjo que era revestido de glória, mas caiu até as profundezas por causa da sua soberba. Descreve bem a origem e a natureza de Satanás. Os ornamentos são a glória sacerdotal, verso 12. Verso 14. Querubim ungido. Isso diz respeito a Satanás em seu exaltado privilégio como um anjo guardião, ou seja, alguém que cobre, do trono de Deus, como um querubim que guardava o Éden. Gênesis 3, 24. Originalmente, Satanás tinha acesso livre e permanente à gloriosa presença de Deus. E te estabeleci. Isso era verdade com respeito tanto a Satanás, pela soberana permissão de Deus, como ao rei de Tiro. Verso 15, perfeito eras, Isaías 14, 12, compara o rei da Babilônia à pessoa de Lúcifer, estrela da manhã. Naqueles tempos,
Já existia a história de um anjo perfeito, dos mais gloriosos, que, querendo elevar-se acima do seu nível, foi precipitado à destruição. A Bíblia não dedica muitas linhas aos fatos ocorridos nos céus. Da mesma forma, só o primeiro versículo de Gênesis se refere à criação do universo inteiro. Daí a narrativa se limitar às origens da Terra e depois à história da raça humana. Compreende-se, porém, que há uma alusão à pessoa de Satanás e que a soberba entrega a pessoa nas mãos dele. Verso 16. A primeira metade do versículo descreve a soberba de Tiro. A segunda mostra a glória original do arcanjo que, como querubim, antes de sua queda, guardava a presença de Deus, vivendo no brilho das pedras, ou seja, no meio do fulgor, de relâmpagos, e para Deus serve como pavimento. A descrição muda para descrever o rei de Tiro, retratando sua morte, por ter seguido o padrão do próprio Satanás. Verso 17. Corrompeste a tua sabedoria. Nota homilética. O poder, a riqueza e a sabedoria perdem seu valor quando se misturam com a soberba. É como uma tomada elétrica desligada da força. Até mesmo um arcanjo que se desligue do contato amoroso de Deus nada mais faz com seus poderes sobrenaturais senão arruinar os homens e decretar sua própria e eterna destruição. Apocalipse 20, verso 10. Versos 20 a 23. Eis-me contra ti, ó Sidom. A grandeza do Senhor está reconhecida pelos juízos que são proferidos contra Sidom. Sidom e outras nações sempre foram um espinho que pica, um abrolho que causa dor para Israel. Verso 24. Verso 21. Sidom é uma cidade portuária irmã de Tiro, na Fenícia, a 37 quilômetros ao norte. A influência de corrupção desse lugar já havia começado no tempo dos juízes de Israel. Juízes 10, verso 6. Sidom era um dos principais centros de adoração a Baal. Versos 24 a 26. A casa de Israel. O castigo para as nações resultará na restauração da casa de Israel. A providência de Deus está claramente visível nesses versículos. O cativeiro de Israel entre seus vizinhos, verso 24, resultará no seu arrependimento e restauração, verso 25. No juízo divino dos seus inimigos ímpios e na paz e prosperidade para Israel, verso 26. Verso 24. Espinho. Sidom não era um espinho no sentido de ser uma ameaça bélica no lado do território dos israelitas, mas sim por ser um centro do paganismo organizado, cujos pensamentos nunca cessaram de influenciar os israelitas. Nisso se descobre porque Deus tinha ordenado aos israelitas extirpar qualquer sinal de paganismo logo ao entrar em Canaã. Deuteronômio 7, versos 1 a 5. Verso 25. Temos aqui a chave do motivo da destruição dos pagãos e do motivo de ter havido essas profecias intercaladas entre a pregação de Ezequiel, de que Jerusalém seria punida pelos seus pecados, e os ensinamentos pelos quais o profeta preparou um núcleo de sobreviventes arrependidos para continuar a vocação de Israel. É que Israel nunca conseguia se desenvolver espiritualmente. Antes da violenta extirpação do velho paganismo que reinava em Canaã, havia milhares de anos.